Depois de toda a tragédia Yanomami, o governo federal voltou novamente a proteger as terras indígenas e está empenhado na expulsão dos garimpeiros dessa área. Mas, para alguns desses garimpeiros, isso não é nada além do que uma forma de perseguição. Ai, Tássio. Eu tenho que fazer esses textinhos aqui de abertura da vinheta, e hoje eu nunca me preocupei tanto em como eu ia fazer os textinhos das vinhetas do que hoje, porque eu falei, gente, é a Jana que tá aqui, vai que eu falo alguma merda muito grande desses textinhos. Jana, só não me humilhe, só fala depois em privado, tá? Se eu estiver falando bobagem desses textos aqui. Não, não me cancela aqui pro público, não. Ai. Olha só, essa notícia também, sugestão da nossa convidada, foi destaque lá na UOL Cotidiano. É uma forma de perseguição, diz líder garimpeira, sobre a ação do governo. E essa notícia da UOL, a gente separou alguns trechos dela aqui para comentar. A presidente da Associação de Garimpeiros Independentes de Roraima, a AGIR, Karine Farias, 34 anos, acredita que os garimpeiros do estado estão sofrendo uma perseguição por parte do governo federal. A atividade em área indígena é ilegal. Segundo ela, abre aspas, estamos vendo essa crise como uma forma de perseguição. Estar em área ilegal não torna a nossa profissão criminosa. Se nos derem uma área legalizada, a profissão é a mesma, porém com dignidade. Nessa semana, agentes do IBAMA, da FUNAI e da Força Nacional de Segurança Pública deram início a uma série de ações de fiscalização para proteger indígenas e combater o garimpo ilegal no território Yanomami. Na operação foram destruídos um helicóptero, um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Foram apreendidas 2 armas, 3 barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Filha de mãe garimpeira e pai músico, Karine diz que começou a atividade na adolescência, mas nos últimos anos deixou o garimpo para atuar na associação. Nos últimos dias, se dedica a organizar a saída dos grupos que estão na terra indígena Yanomami sem violência. Segundo ela, homens e mulheres que trabalham no garimpo se tornaram alvos de ataques. Eles querem o direito de sair espontaneamente. É muito engraçado isso. Eu quero o direito de sair espontaneamente. Agora, né, esse espontaneamente não parece ter um prazo, né? Não deveria ter repressão da polícia. Se as pessoas estão saindo, não haveria por que ter violência. Karine ressalta que os garimpeiros estão voltando para casa. Eles têm que ir para suas casas, as suas famílias estão esperando por eles. O que está sendo impedido é o direito de ir e vir dessas pessoas. Essas cidades vão encher e a crise ainda está só no começo. Jana, complicado isso, né? Ai, Tássio, olha, eu assim, eu não me conformo. É muito comum que os veículos de mídia não reconheçam a responsabilidade que têm sobre a maneira como a gente entende o mundo e sobre os desdobramentos que um grave episódio de violência tem no nosso país, né? Mas eles têm sim um impacto muito importante, porque são eles quem definem que tipo de matéria vai aparecer, que tipo de notícia vai ser veiculada, o que é que ganha destaque. Como eu estava dizendo pela notícia anterior, um texto jamais vai ser capaz de trazer tudo. Então, um jornal jamais é capaz de trazer tudo o que aconteceu no país. Então, escolhas são feitas. O dia todo, todos os dias, todos os jornais, eles precisam fazer escolhas. E alguém escolheu trazer essas palavras que você descreveu pra gente. Alguém escolheu, em meio a uma crise gravíssima, humanitária, de direitos humanos, em que meninas Yanomami estão grávidas de garimpeiros, em que muitos Yanomamis têm morrido de fome, de doença, porque as suas terras foram invadidas ilegalmente. É um crime, está errado, não era para estar lá. O que se escolhe fazer? Pegar a presidente da Associação dos Garimpeiros, que são quem estão cometendo os crimes. Eu quero fazer um paralelo, que pode ser meio tosco, mas um paralelo que é: em que momento você viu no momento de invasão, quando a polícia invade violentamente uma comunidade, as pessoas têm direito de viver ali, mas são mortas as pessoas numa favela, por exemplo. E pessoas que vivem na favela são mortas, não deveriam ser mortas.
Em que momento você viu os jornais dando o microfone, matérias inteiras para os traficantes falarem que o que eles estão fazendo é crime? Mas se for legalizado, não é. E aí a atividade continua sendo a mesma. Aonde você viu isso? Não é exatamente a mesma coisa, eu sei. Porque existe o garimpo legal. Mas este garimpo não é legal. Não faz o menor sentido você convidar a presidente dos garimpeiros para ela dizer que eles estão sendo perseguidos. Eles são os atores da destruição. Veja, eu estou dizendo isso aqui, já preciso fazer um parênteses muito grande, porque eu vi as pessoas fazendo essa conversa lá no Twitter. Dizer isso não implica dizer que apenas essas figuras que estão em campo são as responsáveis. A gente sabe que tem o mandante, que tem a figura que compra, que tem toda uma cadeia. Isso não desresponsabiliza essas pessoas. Existe uma coisa que se chama jornalismo declaratório. O jornalismo declaratório é justamente isso que a gente viu nessa manchete. Você pega a fala da líder dos garimpeiros, os garimpeiros que são responsáveis pela destruição desse lugar, porque é ilegal, eles não podiam estar ali, eles estão promovendo a morte de uma comunidade indígena inteira. Mas o que o jornal pensou? Eu preciso trazer os dois lados dessa história. E os dois lados dessa história é trazer o grupo que mata, estupra, violenta, destrói o meio ambiente, para dizer, estamos sendo perseguidos. É isso que é fazer jornalismo, gente? É possível trazer a situação dos garimpeiros? É óbvio que é possível, não estou dizendo isso, porque é sempre bom dizer, gente, toda vez que eu faço esse tipo de crítica, não é para silenciar, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão nessa hora é cool, viu, gente? Porque as pessoas só querem pensar em liberdade de expressão quando tá falando, quando a gente está falando de grupos que são violentados, e aí as pessoas querem ignorar essa violência. É só nessa hora que vale a porcaria da liberdade de expressão. Eu não tô falando de impedir que essas pessoas possam falar, mas você dá a capa, tá lá, você abre na UOL, aparece essa matéria. Nesses termos, nunca se esqueçam, a maneira de falar sobre uma coisa é uma escolha. Você traz essa discussão rasa como um pires, cheia de falas dessa mulher, sem qualquer contraponto. Cadê o contraponto? O contraponto é embaixo aparece assim: o garimpo é ilegal. Não, não basta. Isso não é contraponto suficiente. Você está dando linhas e linhas para essa mulher dizer que ela está sendo perseguida. Perseguida? Os povos Yanomami estão morrendo. O povo Yanomami está morrendo. Morrendo. Há anos está ali, se fudendo por conta do garimpo ilegal. E aí ela quer dizer que eles têm que sair voluntariamente. Eles entraram ali de maneira ilegal, criminosa. Estão destruindo o que não deveriam destruir. O que é sair voluntariamente? Tem que destruir mesmo. Tem que destruir draga, tem que destruir helicóptero, tem que destruir avião. Ai, as cidades vão encher. Que argumento é esse? Você está ilegal num lugar. A cidade é uma estrutura que precisa ser garantida pelos prefeitos, eles que se virem. Os caras estão tudo mal comunados, um monte de mal comunada com esses garimpeiros, gente. Assim, você me desculpa, mas não tem a menor condição. Os jornalistas precisam entender a responsabilidade que tem, gente, de trazer as coisas desse jeito. De novo, não é impedir que essa conversa seja feita, mas não é fazer uma matéria inteira, cheia de linha, de uma figura que representa aqueles que estavam fudendo uma região do país, junto com os grandes. Não estou negando os grandes. Mas você está dando voz exclusiva só a isso. A quem foi violento, a quem estuprou, a quem agrediu. Aí vai dizer, não são todos os garimpeiros. Sim, mas se eles estão fazendo uma ação ilegal, tá errado. Não é possível que se escolha dar espaço desse jeito. Cadê uma matéria sólida, ao invés de ficar só fazendo clique, clique, clique rápido? Cadê os veículos produzindo uma matéria sólida? Não se faz mais isso. O que se faz agora é só essa porcaria desse jornalismo declaratório. Foi o que mais teve no governo Bolsonaro. Jornalismo declaratório sobre vacina, sobre morte de Covid, sobre Covid. Isso faz um mal absurdo. É um entendimento absolutamente equivocado do que é o jornalismo. O jornalismo crítico, que vai lá e mostra a crise. Ah, não. E o que ela tá chamando de crise, né? A líder aí dos garimpeiros. O que ela tá chamando de crise? Você mostrar a problemática que é essas figuras que estão ali dentro e que invadem esse espaço, tomam esse espaço, dominam esse espaço. É isso que tem que ser mostrado, gente.
Não é falar que ela está sendo perseguida. Que perseguida? Perseguidos estão sendo os Yanomami. Foram perseguidos durante esses anos do governo de extrema-direita. Então, assim, eu me altero, você me perdoe, mas é porque há formas e formas de se falar sobre as coisas. Não é fazendo do jornalismo declaratório que você faz um bom jornalismo, sabe? Um bom jornalismo é trazer de maneira crítica isso, sabe? Você dá espaço num jornal para a pessoa dizer que está sendo perseguida, depois de matar um monte de gente, está destruindo o meio ambiente, um negócio que é ilegal. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível que é esse o jornalismo que a gente tem no nosso país. Não é possível. E depois de dizer, nossa, puxa, que pena, né? Tá tudo dando tão errado. Você participa disso. Assuma a sua responsabilidade como jornalismo. Assuma. É inacreditável.